Está começando o Pode Falar com a Gente, o podcast da Clínica Sérgio Vieira de Mello. Fala, tropinha! Tudo bem? Eu sou a Ariane, agente comunitária de saúde. O episódio de hoje é de extrema importância. A gente vai estar falando sobre um assunto que muitas pessoas não conhecem e nem sabem o que é o Conselho Distrital de Saúde. O Conselho Distrital de Saúde, na teoria, é um espaço de participação popular, onde um representante da comunidade, os trabalhadores de saúde, gestores, tem aquela roda de conversa, aquele tempo para poder discutir e fiscalizar o SUS em determinado território. Para esse assunto, trouxemos hoje aqui a doutora Marileia. Oi, Oi, Marileia, tudo bem? tudo bem, meu amor? Boa tarde. Não só você e os ouvintes, né? Com certeza, que estão aqui também junto. Então, é um grande prazer recebê-la aqui hoje. O pessoal quer saber um pouquinho mais do que é o Conselho Distrital de Saúde, mas antes desse assunto, eu quero saber quem é a Marileia antes da saúde. Mas é muito fácil você saber quem é. Em primeiro lugar, eu sou uma semelhante sua e de todos os seres humanos, né? Sou Marileia Ormond, tenho um filho, tenho dois netinhos maravilhosos, sou filha de Jacira dos Santos Pereira e de Ulisses Lúcio Pereira. São um casal que trouxeram para essa nação, ajudar a nação, 14 filhos. Eu sou a Caramba, oitava dos 14 benza a Deus. dessas mulheres, né? E nos ensinou a ter muita responsabilidade, compromisso, seriedade e caráter, Uhum. tanto ele familiar como social, e responsabilidade. E assim surge essa Marileia aqui, super valente dentro daquilo que ela entende que são direitos humanos e direito de defender a vida. Sou uma profissional da saúde, fiz concurso público em 1967 para estar dentro do Instituto de Servidores Públicos, Poder Executivo, que é a autarquia e a SERJ. Inicio a minha vida praticamente como era um auxiliar de enfermagem, depois passei a técnica de enfermagem, É aquela né? escadinha, né? Vai na escadinha, nunca parando de estudar e sempre com a visão para a saúde, para ajudar o próximo. Chego após técnica, né? Fiz vários cursos extracurriculares, inclusive o GRID Internacional, para poder formar profissionais para exercer o serviço público. E sou assistente social, sou advogada, tenho formação na especialização também em obstetrícia, e o meu foco primordial, além da saúde, essa bandeira, é a criança. É, Participei e atuei na formalização de várias creches dentro do Estado, dentro das unidades públicas e hospitais públicos, né? Como HTO, Suzeguiar, foram várias creches dentro do IASERJ. Nós tivemos a creche piloto, eu na direção da creche, com vários intercâmbios internacionais, para saber e entender que a criança, né, é a evolução de um país Sim. e que você tem que tratar. Então, minha vida sempre foi essa, trabalhando, exercendo, termino dentro do IASERJ. Isso é muito importante que vocês saibam. Eu começo como uma técnica de enfermagem e termino as minhas funções, não terminei, né? Mas na representação da instituição como presidente. Eu termino a minha função em comércio como técnico e me tornei a presidente da instituição. Hoje eu sou a ex-presidente, mas não deixo de estar, Sim. porque assumo a função também de presidente da AFIASER, que é a Associação dos Funcionários do IASER. Presido também o Sindicato de Servidores Públicos do Poder Executivo. E essa aí é a Marileia, que vocês estão conhecendo, sempre voltada numa bandeira de uma preocupação com a evolução do país, muito, muito preocupada com os excluídos. Eu costumo chamar de invisíveis, são as pessoas que vivem em situação
de rua e principalmente a criança, né? Porque nós deixamos legados e esses legados eles têm que ser assumidos, reconhecidos pelos que estão nascendo, Sim, né? é o Estão futuro, né? nascendo, que é o futuro do país. E essa minha visão de atender a criança, né, e dar essa formação da educação, que eles fazem os 3 elos, né? Não existe educação sem saúde, não existe saúde sem assistência, não existe assistência sem educação. E essas crianças que a gente hoje atende, você subentende que, com certeza, educar uma criança é fechar a porta de um presídio. É Então, verdade. esse é meu trabalho, é assim que eu penso, é assim que eu acho. E essa é a Marileia, viver em prol daqueles que necessitam, que precisam, né? É. Toda essa formação foram uma oportunidade e a vontade de ser. Eu não paro por aí, eu continuo. Eu sou uma veterana no exercício da presidência do Conselho Legal. de Saúde. Legal, uma linda Desse jornada, jeito né? aí, defender aquilo que a gente acha que é o correto, que é constitucional e que é vida para todos. E que saúde não pode esperar, É né? verdade. Obrigada por compartilhar com a gente toda essa história, né? Eu imagino que não tenha sido fácil também, nada só vive nos altos, também temos os nossos baixos, mas eu acho que tudo isso não cabe numa folha, viu? Tem muito mais, mas eu acho que é importante. Eu Sim. também tenho formação na psicologia infantil, né? Psicologia também, né, da família, como Completa. formação também na mediação, Uhum. direito, e também trabalho com a parte de ressocialização do apenado. Ah, também ainda tem A gente isso, vai né? fazendo, vai trabalhando, vai Legal, legal. fazendo isso aí. Então tá. Assim, vamos lá então pro Conselho Distrital. Esse nome, ele não é muito falado, né? Algumas pessoas acreditam que não conhecem. Nós conhecemos porque somos trabalhadores da saúde, mas e para a população? Como é que a gente pode fazer de forma que eles entendam? Para que o Conselho Distrital de Saúde serve? Os conselhos, na realidade, quando você diz que muita gente não conhece o Conselho Distrital, porque o Conselho foram criados, né, pela Lei 8.142, lá em 1990, que nós temos conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional e o Conselho Distrital. Esses conselhos são muito importantes, porque ele é um braço forte do SUS. É um dos conselhos que levam para o SUS, para as unidades governamentais, esse contraponto aí de estar levando ao sentimento, a necessidade da população para a gestão pública, para que as coisas aconteçam dentro daquilo que é necessário, dentro do atendimento na assistência. E o Conselho Distrital é o primeiro. É a base, né? Uhum. Ele forma uma base de informações gerais até para os outros conselhos, que esse conselho ele está mais ligado à população, Sim. à sociedade, de saber qual é a necessidade do cidadão, né? Da população, do usuário, pelo aquele direito à saúde. E nós aqui baseamos isso tudo. E temos também essa parceria profissional com os agentes de saúde, Sim. que são primordiais dentro do conceito de conselho local, que eles trazem as demandas para o conselho distrital. O conselho distrital ele tem por caráter fiscalizar, acompanhar, não só na questão da assistência, mas na questão das estruturas também, e na administração, na conduta do atendimento entre a coordenação, né? Ou seja, os seus subordinados. Uhum. Então, nós fiscalizamos essa parte toda. Sim. O conselho é fiscalizatório. Ou seja, então é a população ajudando, né, a decidir o rumo da saúde pública também, né? E isso aí tem uma importância muito grande, como eu já coloquei que o conselho é um braço forte do SUS. O SUS existe em função disso, para levar quais são os problemas, as necessidades
dentro da assistência, o direito, né? Que é um direito do povo e dever do Estado, servir, ele tem uma formação paritária. Nós somos 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de gestores. Isso compõe o Conselho Distrital de Saúde, onde as suas diretrizes é justamente o que eu estou te falando, as suas funções, formar e acompanhar as diretrizes da necessidade não só da assistência, mas também desse comportamento de gestão dentro do financiamento, dentro da manutenção de insumos, né? Medicamentos, isso tudo, essa fiscalização é feita pelo Conselho. E o Conselho ele é deliberativo. Quem delibera as ações são os conselhos, Sim. quando tem as necessidades de acompanhar. E nós acompanhamos tudo, inclusive a questão de não só as funções, mas a carga horária, como está sendo feita, como que está sendo assistido. E eu acho que o fato de eu estar até hoje também no Conselho é porque sabe fazer a parceria do bom viver, do bom entendimento, que o foco, né, o ponto principal é o paciente. Ele não pode ele não pode passar por nenhuma divergência que acontece dentro da estrutura, que acontece. Todo mundo vive sorrindo 24 horas, né? Então, a gente defende essa parte. Saúde não espera, o paciente tem que ser respeitado e os funcionários, pô, é muito importante essa relação de união, de compromisso profissional, né? Não enxergar a pessoa como coisa, mas sim como ser. Hoje se preocupa muito com ter e o ser fica onde. Então, essas formações que a gente não para aí dentro do Conselho, são essas coisas que vocês estão aí querendo saber, aquilo que eu falei dentro da execução das políticas públicas, nós atuamos, né, porque ela é essencial, ou você diz políticas públicas, eu diz política social. E como que ocorrem essas reuniões? O Conselho, ele tem... O Conselho, ele é, no caso do distrital, né, ele é regido pela Lei 5.104, em 1909, que foi criada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? E tem suas, que eu posso te dizer assim, também as suas diretrizes e como deve estar acontecendo, né? Ele é de caráter permanente e deliberativo, como eu já coloquei, dentro do controle de fiscalização. O principal eixo dele é a fiscalização em todos os sentidos. Na posição de gestor, da assistência, da estrutura, isso, e nós temos como norma uma reunião mensal, nós escolhemos a data como ela vai ser, né? E essas reuniões ela se dá com os temas que são importantes não só para o usuário, para as pessoas que não os conhecem. Ela tem um convite convocatório mensal que é divulgado para que as pessoas participem, porque ali é o setor de decisão, é no pleno que se resolve as coisas. Eu dou como exemplo, chegou lá para o conselho para que fosse liberado 10 leitos de UTI e CTI para adulto, no Souza Guiar, né? Então, esse processo ele é todo estudado, visto, nós vamos até o local, na unidade que solicitou as mudanças, fiscalizamos se ela está adequadamente em condições de atender aquela solicitação processual. Depois dessa visita, nós levamos isso ao pleno em reunião ordinária para que o pleno aprova daquilo que nós já colocamos para eles, né? Visitamos, olhamos e aprovamos. Geralmente, quando nós saímos, vai uma comissão. Se não tem a comissão, geralmente vai mais eu e o doutor Cássio Murilo, que é
um parceiraço também dentro da saúde, é um grande amigo, uma grande personalidade, também muito preocupado com as condições humanas do Uhum. indivíduo. E eu pesquei assim, igual um tubarão grande, eu estaria tubarão para cá. É o caso, que é que nos acompanha, hoje preside o conselho, né? Uhum. E e dentro dessa reunião, uma coisa que é importante vocês saberem é que nós temos a reunião ordinária e temos uma comissão executiva. Essa comissão executiva, nós discutimos, levamos os problemas que estão acontecendo, ali é resolvido, depois a gente leva para o pleno isso também. Agora, a dificuldade que você fala, como eu fiquei sabendo, é divulgado. Uhum. Todo gestor de qualquer clínica, gerentes, né, diretores, eles sabem porque eles têm um grupo, Uhum. acompanha, sabe que tem essa reunião. E teria pelo menos por delicadeza e responsabilidade profissional, liberar os profissionais que puderem para assistir essas reuniões, que Sim. é ali que são as decisões. Uhum. Os usuários levam as queixas, as reclamações todas, que são inerentes ao atendimento, e vocês precisam ficar sabendo o que está É por acontecendo. isso que lá na clínica tem o convite também do colegiado gestor, que acontece lá na unidade, onde é recolhida todas essas informações, nas discussões e fiscalizações para poder ser levado aí nessas reuniões também, né? É. E às vezes a gente fica com dificuldade de alcançar essas reuniões do colegiado, que elas são importantíssimas, que ela funciona como um conselho local, porque o usuário vai lá e leva o problema que está acontecendo. Sim. Mas nem sempre nós podemos estar participando, porque na P1.0, que é o que nós respondemos, ela é bem vasta no atendimento, para Sim. você fiscalizar, acompanhar todas as clínicas, são 19 clínicas, o Hospital Souza Aguiar, o Hospital de Servidores, Hospital do INCA, Hospital do INTO, Hospital do Exército, assento na Comissão de Ética da UERJ, né? Fora as unidades particulares, a gente adentra. Não interessa se aquilo é privado ou é público, nós defendemos a vida, a saúde, a condição que o outro tem que ter, que é um direito dele e um dever do Estado. Se a gente não encontra isso, então o papel do Conselho dentro do ato fiscalizatório, no direito do indivíduo à vida, à saúde, ele é fundamental. Sim. Por isso que eu digo que é um braço forte do Uhum. SUS, para que o SUS saiba, né, também o que está acontecendo, o que tem que mudar, porque as insatisfações são enormes. São É enormes. isso que eu ia falar. A gente sempre posta o convite. Mas o que você diria para aquela parte da população que reclama, mas nunca participou dessa reunião? Irresponsabilidade. Porque para você defender alguma coisa, você tem que conhecer. Porque é muito fácil falar do gestor, mas você não sabe o que passa por trás. Eu duvido que eles saibam que existe um PAD que atende o idoso em casa, Uhum. que tem um serviço odontológico que atende em casa, né? Aqueles acamados, Sim. cadeirantes, aqueles que não podem sair, já idosos, e que não pode mais ficar desdentados. Então, tem essa assistência odontológica E não é também falta de ambulante. informação, não, E porque não a é, gente já trouxe isso aqui no podcast também. pois é, se participassem, que houve agora, nós estamos fresquinhos, nós estamos no período de conferências, né? Tivemos as primeiras conferências, foram as conferências distritais, que nós somos 10 conselhos, nós vamos da Zona Sul até a Zona Oeste, é da P1 até a 5.3, né? Que acaba em Santa Cruz. Todos esses conselhos realizaram a Conferência Distrital de Saúde. É a base das conferências. E ali traz todas as demandas, os requisitos, as pautas, né, já bem pronta para você também decidir, apoiar ou não. Depois das conferências distritais, vem a conferência municipal, que aconteceu semana passada. Foram três dias de conferência, né? Muito importante. Lá se foi decidido várias diretrizes, várias demandas, que deveriam estar todos presentes assistindo, mostrando, fazendo mostragem, propaganda dos serviços que Uhum. existem dentro dos conselhos. As pessoas não participam. Nós temos a contability. Uhum. As contabilities, geralmente, nós
participando, que é ali que você vê que existe alguma coisa que não está batendo. Que na teoria é uma coisa, mas na prática a gente assiste a outra. E quem pode ver isso? São os conselheiros. Sim. Saiu agora uma norma que é uma coisa que eu sempre ajudei, porque eu acho que é importante ter. Muita gente não gosta, mas eu não estou aqui para defender o que eu não gosto. Eu estou aqui para defender o que é direito, o que é direito da população, o que é direito à vida. Então, se é bom, nós temos que defender. Eu, Marilé, não gosto de ficar assim. Não tem essa. Nós não estamos aqui para defender direitos pessoais, é direitos coletivos, né? É É verdade. direito público. Então, você não tem, porque eu não gosto, eu não vou fazer. Não acontece, às vezes, eu não gosto da fulana, vou demitir ela. Mas não Mas é ela é uma boa assim. profissional, deveria ficar. Sim. Então, nós trabalhamos em cima dessa condição aí de lutar por esse direito que é importantíssimo, né? E de buscar junto. Aí vem agora a defesa dos conselhos locais. Muita comunidade está querendo fazer seus conselhos locais. Mas a lei permite isso e diz que tem que ter isso. Mas as preocupações de muitos dirigentes, as vaidades, né? Poxa, mas e aí? Já tem um conselho estadual, e daí aí o quê? É direito. Sim. É direito, até ajuda, que conforme tem vocês que são agentes de saúde, que traz a demanda da necessidade da comunidade, dos usuários que estão lá, que estão acamados, que não podem sair, quem é que vai buscar isso? É verdade. Quem é que faz a estatística, né, do contingente de pessoas, de moradores que precisam de saúde e que não conseguem nem sair? Eu ontem, aqui, Cássio, nós ontem mesmo recebemos um pedido de ajuda de um senhor que está com carcinoma, pelo amor de Deus, e você olha, ele nunca sequer foi nem numa clínica de família, nunca foi atendido em unidade nenhuma, e chega um pedido de socorro para nós, num estágio final, muito, muito, muito avançado, e a gente fica, e agora? E agora, como fazer? Então, chegam muitas denúncias, chegam denúncias do Ministério Público, que o Ministério Público quer também que nós respondemos sobre essas ocorrências. Você tem que estar muito ligado. Agora, é muito importante você saber, e qual é o seu salário no conselho? Daí é que age, é que você começa a mexer com aquele músculo que bate 24 Sim. horas, Começa até a que é pulsar mais forte. pulsa mais forte, que é uma porta que não pode fechar. Aí você vai, conecta ele então, com a mente. Peraí, vamos trabalhar isso aí junto, né? Essa responsabilidade. Sim. O conselho, ele é um órgão que o exercício nele é voluntário. É tudo voluntário. Nós não temos nenhum recurso pecuniários, Caramba. nada dentro do conselho. Nos falta, inclusive, alimentação, transporte. Isso aí é legal. Isso aí deveríamos ter, né? Mas nós estamos... Quem não quiser ouvir, que não ouça. Mas tem mais de 2 anos que nós não sabemos o que quer receber sequer uma ajuda alimentar. Então você paga, e é lei. Aí você paga para você trabalhar para o próprio município. Porque se você não tem transporte próprio, se você não tem um transporte cedido, se você não tem alimentação, se você não tem uma estrutura decente, para eu que tenho toques, para mim não serve. Aí eu faço do conselho a minha casa, vou montar ele como se fosse a nossa residência e vamos atuar com os usuários que precisam da saúde, como se fosse nossa família, nossos filhos, irmãos, enfim, e assim nós agimos. E nisso eu estou quase 30 anos dentro desse conselho, trabalhando de graça de um lado, de graça ajudando o município, mas indiretamente é para ajudar a população. Sim, É para claro. ajudar um município, Claro. para que ele cresça em abundância, em responsabilidade, em compromisso com a saúde humana. verdade. Bom, o que você faz sem saúde? Que ser somos nós sem saúde? Você consegue se educar? Os três estão tudo juntos, ó.
educação, saúde, né? Então, tudo, gente, o social, todo trabalho. Se você não tem saúde, você não tem educação. Se você não tem educação, você não tem saúde. E se você não tem saúde, você não tem assistência. Eles trabalham todos juntos É e nós verdade. acompanhamos isso. Agora, precisa, que é o que eu espero, né? Que isso aí vocês também tenham a responsabilidade de assimilar. O que é o indivíduo? Para que serve o indivíduo? Por que estamos aqui? Por que e para quê? A vida é uma casa alugada, né? Ela passa. Fique Vai aí embora. com esse pensamento, né? Tem que ter esse grau de pensamento. Legal, Porque legal. vocês são jovens, são crianças e têm a responsabilidade maior do que a minha. Porque se eu comecei lá em 1967, comecei antes. Comecei na adolescência. E estou chegando até aqui, ainda não parei e não vou parar. Só tem uma força que me tira do parar. Só uma. A força divina é Deus. Enquanto ele me colocar essa mulher com disposição, com garra, em todo sentido, no Ó, esporte, no social, no lazer, em qualquer coisa, de não se preocupar com dormir, de se preocupar com o próximo, se preocupar com a nação, ter compromisso de ser brasileira, de ser cidadã, de cumprir o civismo, eu vou continuar. Mamãe viveu 103 anos, eu de aí. repente posso chegar mais tempo, É, trabalhando, isso aí. trabalhando. Nativo ainda. Mas eu preciso que a juventude se aproxime Sim, e saiba disso. importante, né? É muito importante. Quem é que fica satisfeito? Quando você quiser me parar, você para, porque senão eu vou embora, hein? Não, tranquila. Pode vir. Quando você vê uma criança que deveria estar numa sala de aula, que deveria estar descansando no seu horário de repouso, já noturno, e que ele está nas ruas, buscando uma outra formação, o que ele está aprendendo? Pedir, se esmolar, e você passa e finge que não vê, que ele não é nada seu, Uhum. isso é responsabilidade social É isso. total. Total, que está acontecendo hoje dentro do município e para o Brasil afora, aí, os estados, é a própria sociedade que está causando. Uhum. Que ela está vendo o outro como invisível. E foi o que Não você existe. falou. Não E foi o existe. que você Não falou existe. anteriormente, né? Aí incomoda. Aí incomoda porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu tive uma época que eu me sensibilizou muito uma criança, Franklin Ormonde, de ver a situação dele, daquela criancinha. Eu não conseguia, eu andava e voltava, andava e voltava. Eu não estou conseguindo andar sem assistir essa criança. E essa criança acabou sendo meu filho. Eu falei, você quer uma casa? Quero, leva embora. Leva embora. E criei o Franklin. Sabe? E hoje ele tá com quantos anos? O Franklin hoje é um homem. Aí, Um homem legal. que não tornou Parabéns. nenhum delinquente e não conheceu um cárcere privado. Parabéns. Isso é mais importante, né? Pois segue a vida, eu dou o caminho, você segue. É Eu verdade. digo para você, ó, esse lado aqui é melhor para você. Você vai seguir se você quiser, minha filha. Vai seguir se você quiser. E como instrumento de transformação, nós precisamos transformar aquilo que não está deixando que nós sejamos indivíduos felizes, satisfeitos. Ou tá. Não pode deixar as coisas para lá. Muita gente não reage, porque fala, ah, não, isso depende de política. Política, nós somos todos, todos. Eu costumo dar como exemplo a mãe que acaba de gerar um filho. Olha que coisa mais, não tem coisa melhor do mundo, né? Vocês vão aproveitar, não precisa pressa agora, não. Não, Aí- não tem pressa, não, que eu já tenho duas. É isso, vão dizer que é tua irmã. Sim, mas na hora. É o que, menina? Duas meninas. Sim, na hora que ela, quando nasceu, quis mamar, você tinha que dar para ela o quê? Lindo. Não peito? Ah, não. E se você não desse, ela fazia o quê? Chorava a noite inteira. É verdade. Olha a política aí, ó. Ou você me dá minha mama, ou você não vai dormir. Não dorme mesmo, não. Dorme. Não dorme, né? Então, dentro desse sentido aí, a gente vai
vivendo. Assim, Perguntar o que você quiser. não, então, esse episódio ele tá ultrapassando tudo que eu achei que ele fosse chegar, né? Assim, seu conhecimento é imenso e acho que deu pra gente entender muito, né? Tudo do Conselho Distrital, né? Que é o mais importante para a população estar se aproximando desse assunto. E quando a gente mandar o convite, vocês participarem, né? Você quer ver qual a dificuldade maior que hoje nós temos entre o direito da sociedade e as clínicas da família? São coisas assim tão absurdas, o que mais chega de denúncia no conselho. Olha, dona Maria, nós fomos lá na clínica para ser atendida e quem atendeu foi uma enfermeira. Falei, e daí? Ela tem prerrogativa para atender? Uhum. Hoje ela tem, antigamente não tinha, hoje ela tem. Mas as pessoas não se conformam, não. Não se Não, conformam. mas inclusive a gente Acha que já tem ser. aqui um episódio também falando É, sobre isso, o é, preconceito invisível. você quer atender, quer dar melhores condições, é difícil. Outra coisa difícil é a questão deles entenderem que a clínica é para prevenção. É. Não entendem, eles acham a outra. Nós recebemos ontem. E hoje eu mandei para o coordenador uma denúncia de uma determinada clínica, que a mãe falou, dá vontade de denunciar e mandar fechar essas clínicas. Elas não servem para nada. Falei, não, para aí. Aí você está mexendo comigo, você não pode dizer isso. Aí comecei a mostrar, olha, isso. Agora, você não pode chegar numa condição que você precisa, né, de um atendimento mais avançado e você vai procurar uma clínica que vai te dar prevenção. Aí não tem como. Aí você tem que ir para uma emergência, Uhum. para da vida, para É essas verdade. coisas aí. Bom, pra gente encerrar hoje, Marileia, você quer deixar alguma palavra, algum conselho, alguma coisa para quem tá te assistindo agora? Olha, meu amor, eu acho que eu já até passei muitos conselhos, mas o primordial, respeite o próximo. Trata a saúde como uma bandeira de evolução de um país, porque a saúde não espera. As pessoas precisam só de assistência, né? A saúde não. Assistência também ao amor, ao carinho, ao respeito, à seriedade, de que nós somos humanos, Uhum. nós somos pessoas. Eu acho que uma das características minha, de fato, é defender o direito de viver. Nós precisamos que isso seja respeitado. Uhum. Precisamos que as políticas públicas sejam do nível de que quem forma o Estado é o povo, não é o Estado que forma o povo, e que esse povo tem que ser respeitado. Mas esse povo tem que entender que ele é um instrumento de transformação e que nós precisamos transformar aquilo que não aceitamos. Uhum. Entendeu? Eu acho isso tudo muito importante. Respeitar a vida, respeitar o próximo, respeitar a criança e respeitar tudo que você gostaria de ter, né? Lindas Como palavras. como um direito humano. Me desculpa, mas a sensibilidade às vezes tocam a gente naquilo que a gente vê. Sofrer por quê? Para quê? Quando você abre as mensagens que vêm para sua residência, para você assistir, não vem falando nada do que houve de melhora na saúde. As pessoas não conseguem, mas vem falando tudo de ruim. Então eu que fico aqui Infelizmente. orgulhosa, deixo para vocês aqui o carinho, a atenção de uma mulher honesta, de muita responsabilidade, muito compromisso, de caráter social, caráter familiar, caráter humano, e que podem contar comigo no que for necessário, que a vida não pode esperar. É verdade. Nós estamos de casa alugada. A hora que Deus pede a casa, nós temos que ir. E tem que ficar registrado aqui qual o legado, o que você fez,
para que nós pudéssemos ter vidas melhores. Com quem que você preocupou? O que você fez? Então, cobra de você próprio. Quem eu sou, para quê e por quê. É isso que eu tenho que deixar aqui. Sentimento de muito carinho para todos. E agradecer, né, a Deus, por deixar que nossas unidades tá sendo regidas por pessoas tão responsáveis, porque uma delas está aqui, que é a nossa gestora da clínica, Sérgio Vieira de Mello, que se preocupou em saber como que funciona o conselho, o que ele atribui para a melhoria da assistência e da formação também do profissional. Recebam um beijo no coração, todos vocês e toda a população. Bom, fiquem com essa reflexão da Marileia e por aqui nós agradecemos. Beijinhos.